alunos da Prodina. Primeiramente, nós queremos pedir desculpas pelo atraso da prova. A Prodina ela teve problemas hoje com a questão técnicas, tá bom? A gente desde cedo estamos tentando contato com ela, infelizmente ela teve problema também com o celular dela, mas a gente, com fé em Deus, vai resolvendo as coisas. Então eu estou gravando aqui, eu sou o coordenador Wilson, estou gravando aqui a prova, tá bom? E vamos conseguir, a gente já pede desculpas, lembrando que ao enviar o e-mail, coloca o nome completo do aluno, o nome da o nome da matéria, tá? O nome do colégio, e no final da prova estará o e-mail da Prodina, tá bom? Vamos então à nossa leitura da nossa prova de história da primeira unidade. Primeiro, eu vou lendo e aos poucos vou deixando aqui as questões, você dá uma paradinha no vídeo para poder ler com mais tranquilidade, tá bom? Primeira questão: o Brasil é o café e o café é o negro. Essa frase, comum nos círculos dominantes da primeira metade do século XIX, só em parte é verdadeira. O Brasil não era só café, como não fora só açúcar. Além disto, a produção cafeeira irá prosseguir no futuro, sem o concurso do trabalho escravo. Mas não há dúvidas de que nesse período, boa parte da expansão do tráfico de escravos se deu às necessidades da lavoura de café. Esse é o texto de Boris Fausto. Analise as assertivas em relação ao enxerto. Ou seja, analise essas frases que veremos agora, né, chamadas assertivas, em relação ao enxerto. O enxerto é ao texto que estava acima, tá bom? Então, na primeira, o café brasileiro se desenvolveu em uso exclusivo na mão de obra do imigrante europeu, nas fazendas em Minas Gerais e São Paulo. Segundo, o tráfico de escravos sofreu um incremento dada a necessidade da mão de obra para as lavouras de café. Terceiro, a produção de café continuou no Brasil, mesmo com o fim do trabalho escravo. Contudo, faltaram políticas que inserissem o liberto no mercado de trabalho assalariado. O liberto aqui, lembremos que é o escravo que foi liberto, tá? Assinale a alternativa correta. Letra A, somente a alternativa 1 é verdadeira. Letra B, somente a afirmativa 1 e 2 são verdadeiras. Letra C, somente a afirmativa 3 é verdadeira. Letra D, somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. Letra E, todas as afirmativas são verdadeiras. Tá bom? Então, qualquer coisa você volta o texto, lê novamente, volta o vídeo, melhor dizendo, lê o texto, lê as alternativas, né, que são as afirmativas, melhor dizendo, e depois vem aqui nas alternativas e escolhe. Segundo, publicada em 1884, a charge de Ângelo Agostini registra de modo crítico o significado da Lei do Ventre Livre, de 1871, no contexto da sociedade do Brasil Imperial. Com base nas informações contidas no documento e no seu conhecimento acerca do processo emancipacionista, assinale a única opção que não apresenta uma característica correta. Ou seja, você vai assinar a opção que está errada. Essa aqui é a charge, tá? Letra A. Dentre os argumentos defendidos pelos propagandistas abolicionistas, a partir de 1880, destaca-se a valorização da Lei de 1871, vista como significativo passo em direção ao desejado fim da escravidão no Brasil. Letra B.
Na prática, a lei do ventre livre pouco significou, uma vez que os filhos dos escravos nascidos livres continuaram a prestar serviços para os senhores, mantendo-se os laços de dependência pessoal. Letra C. A lei do ventre livre foi aprovada numa conjuntura marcada pela atuação do movimento emancipacionista que defendia a necessidade de se realizarem reformas da instituição escravista. Letra D. Os proprietários de terra e escravos nas áreas cafeicultoras não foram favoráveis à lei de 1871, uma vez que essa significou a limitação da autoridade do senhor sobre o destino do pecúlio escravo. Letra E. A lei do ventre livre significou a intenção do Estado imperial nas relações entre senhores e escravos e o reconhecimento legal das lutas dos escravos pela liberdade. Então, depois de ter analisado as 5 alternativas, vou aqui passá-las novamente. As 3 primeiras alternativas, você pode dar uma pausa se quiser ler. As outras 2 alternativas, com a continuação da letra C. Lembrando, você vai marcar aquela que está errada. Terceira questão. A lei do ventre livre foi uma lei abolicionista promulgada no Brasil em 28 de setembro de 1871. Sobre a lei do ventre livre, assinale a alternativa correta. Letra A. Foi promulgada pelo imperador Pedro II e concedia liberdade a todas as crianças e às respectivas mães que viviam sob a escravidão no território brasileiro. Letra B. Essa lei encontrou forte resistência entre os senhores, visto que não previa indenização pelo fim da escravidão das crianças nascidas a partir da publicação da lei. Letra C. Instituía a liberdade de todas as crianças nascidas a partir da publicação da lei, mas deixava a possibilidade dessas crianças permanecerem sob os cuidados dos antigos proprietários até a idade de 21 anos. Letra D. Como a lei libertava a criança, mas não libertava os pais, assim que nasciam, essas crianças eram retiradas do convívio com os pais escravizados e eram destinadas a um abrigo mantido pelo Estado. Letra E. De acordo com a lei, os senhores tinham a opção de manter as crianças libertas junto aos pais escravizados até a maioridade, mas os senhores não podiam usufruir da mão de obra delas. Então você vai escolher entre essas opções a que está correta. Quarta questão. Na Guerra do Paraguai, entre 1865 e 1870, o Brasil teve como aliados: letra A. Bolívia e Peru. B. Uruguai e Argentina. C. Chile e Uruguai. D. Bolívia e Argentina. Letra E. Nenhuma das respostas anteriores. Quinta questão. As estradas de ferro brasileiras, no segundo reinado, concentravam-se sobretudo nas regiões de produção. Letra A. Do fumo. B. Do milho. C. Do cacau. D. Do café. Letra E. Do feijão. Sexta questão. Assinale a alternativa que não contém uma característica referente ao período do segundo reinado, 1845 a 1889. Letra A. Fim do tráfico negreiro. B. Elaboração da primeira Constituição brasileira. C. Domínio do café no quadro das exportações brasileiras. D. Início da propaganda republicana. E. Participação na Guerra do Paraguai. Sétima questão. Grupos de voluntários que lutou na Guerra do Paraguai.
A. Escravizados. B. Voluntários da pátria. C. Brasil, Uruguai e Argentina. D. Militares. Letra E. Nenhuma das respostas anteriores. Oitavo. Movimento literário que influenciou a literatura brasileira no século XIX e priorizava o amor à pátria, à religião, o povo e o passado do país. Que movimento literário foi esse? Letra A, realismo. B, o Guarani. C, romantismo. D, Memórias de um Sargento de Milícia. E, nenhuma das respostas anteriores. Nona questão. São características do realismo. Letra A, valorizava a vida cotidiana do presente. B, exaltava o amor. C, valorizava a natureza. D, nenhuma das respostas anteriores. Décimo. Lei que concedia liberdade aos escravos com mais de 60 anos. Letra A, Lei Eusébio de Queiroz. Letra B, Lei do Ventre Livre. Letra C, Lei do Sexagenário. Letra D, Lei Áurea. Décimo primeiro. Era o local onde se escondia os escravos fugitivos. Plantavam roças e trabalhavam para sobreviver. Letra A, movimento abolicionista. B, quilombos. C, senzala. D, terreiro. Décimo segundo. Era objetivo dos abolicionistas. Letra A, pressionar o governo por meio da imprensa e de manifestações públicas. B, procuravam ganhar adeptos e pressionar o governo pelo fim da escravidão. C, organizavam redes de apoio para a fuga dos escravizados. D, todas as respostas anteriores estão certas. Então, vou voltar aqui para a gente ver ela inteira novamente. Então, aqui as 4 opções. Décimo terceiro. Lei que proibia a compra e a venda de escravos trazidos da África para o Brasil. Letra A, Lei Eusébio de Queiroz. Letra B, Lei do Ventre Livre. Letra C, Lei dos Sexagenários. Letra D, Lei Áurea. Décimo quarto. Grupo de fazendeiros que enriqueceram plantando café na região sudeste no século XIX. Letra A, elite cafeeira. B, casa-sede. C, imigrantes. D, nenhuma das respostas anteriores. 15º. Local destinado a secar os grãos de café geralmente ficava em frente à casa-sede. Letra A, casa-sede. B, senzala. C, terreiro. D, nenhuma das respostas anteriores. 16º. O intrudo era. Letra A, um baile popular ao som do bandolim e do instrumento de percussão. B, uma brincadeira popular em que as pessoas se divertiam molhando umas às outras com limões de cheiro e água. C, festa celebrada 7 semanas depois do domingo de Páscoa. D,
Todas as respostas anteriores estão certas. Então, vendo aqui as 4 opções. Décimo sétimo. Cidade brasileira invadida pelo exército paraguaio. Letra A, Mato Grosso. B, Mato Grosso do Sul. C, Maranhão. D, nenhuma das respostas anteriores. 18º. Ano em que terminou a Guerra do Paraguai. Letra A, 1850. B, 1860. C, 1866. D, nenhuma das respostas anteriores. 19º. Região em disputa entre a Guerra do Paraguai. Letra A, Brasil, Uruguai e Argentina. B, Rios, Paraná, Paraguai e Uruguai. C, Mato Grosso. D, nenhuma das respostas anteriores. 20º. Acordo feito entre Brasil, Argentina e Uruguai para enfrentar o Paraguai. Letra A, Mercosul. Letra B, Tríplice Aliança. C, Semana Ilustrada. D, nenhuma das respostas anteriores. Então, uma boa sorte a todos. Enviem as respostas para o e-mail da Prodina, que é dina4@hotmail.com. Lembrando que Dina é com Y, tá bom? Um cheiro para todos. Tchau, tchau.